Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula A147, uma continuidade da aula A146, que é uma aula relacionada aos esquemas de aterramento, TT e TNCS. Boa aula para vocês! Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula A147, uma aula que trata dos esquemas de aterramento, TT e TNCS. Na aula 146, nós vimos os esquemas de aterramento, TNC e TNS. Agora, na aula 147, vamos analisar os esquemas de aterramento, TT e TNCS. Esquema de aterramento TT. É muito importante a gente observar que o esquema de aterramento TT, ele possui um ponto da alimentação aterrado, né, que representa a primeira letra, um ponto diretamente aterrado, que é o neutro, e a segunda letra, que vai representar a situação das massas em relação à Terra. Essas massas estão ligadas, não estão ligadas diretamente nesse ponto aterrado, e sim, essas massas estão ligadas diretamente através de um eletrodo ou de vários eletrodos, né, de aterramento. Ou seja, o esquema TT, ele possui um ponto de alimentação aterrado, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo ou a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação. Então, esse eletrodo de aterramento, ele é distinto desse eletrodo de aterramento. Então, se a gente observar, né, o esquema TT, ele está representado nessas duas situações aqui, onde o que muda é a segunda letra, né, que diz que as massas não estão diretamente ligadas ao ponto aterrado aqui, e sim ligadas por eletrodos distintos. Então, nesse primeiro esquema, vocês veem, nós temos um eletrodo aqui, que é o eletrodo de aterramento, onde tem um condutor de proteção, né? Então, eu vou ter aqui o condutor de proteção, um eletrodo distinto desse eletrodo do aterramento, e aqui eu tenho meu esquema TT. Do outro lado, eu tenho meu esquema TT, onde eu tenho um ponto da alimentação aterrado, que é o neutro aqui, e tem um eletrodo para cada um desses equipamentos, né? Onde as carcaças estão aterradas por eletrodos de aterramento distintos do eletrodo de aterramento da minha alimentação. É o que está sendo dito aqui. O esquema TT, ele possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, que é um neutro, né? E as massas, né? E as massas da instalação elétrica, elas estão ligadas a eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da alimentação. Ok? Então, esse é o esquema TT. O esquema TNCS. O que é o esquema TNCS? O esquema TNCS era aquele esquema onde eu tenho um ponto diretamente aterrado, está aqui o ponto diretamente aterrado para a corrente alternada, é o neutro, e a segunda letra vai me informar a situação das massas, então as massas estão diretamente ligadas ao ponto aterrado. A terceira letra C representa que o condutor de proteção e de terra, em parte da minha instalação, ele é único, ele é comum, olha aqui, nesse caso aqui, e outra parte da instalação, esse condutor de proteção e neutro são separados. Aqui meu exemplo. Por isso que a gente chama de TNCS, onde parte da minha instalação é TNC, que é essa parte aqui, condutor único, PN, ó, aqui,
E outra parte da minha instalação elétrica é TNS. Está aqui, ó, TNS. Né? Um condutor de proteção, condutor de terra e o condutor de neutro com funções distintas. Aí a gente dá o nome de esquema de aterramento TNCS. Um trecho da minha instalação é TNC e outro trecho da minha instalação TNS. Agora nós temos aqui um exemplo prático de um esquema de aterramento conhecido como TNCS, onde vocês podem observar que eu tenho o neutro aterrado aqui no meu medidor, um aterramento funcional aqui. O meu neutro, ele vem para a minha instalação elétrica, ele é aterrado aqui novamente. Então, veja que o neutro, ele é aterrado aqui, olha, PE, neutro aterrado aqui, faço aterramento do barramento de neutro. Depois que eu aterro o neutro aqui, o neutro entra para o DR e a saída do DR eu alimento um outro barramento, que é o barramento de neutro. Então, eu aterro o meu neutro no quadro. A saída do meu neutro eu levo para um barramento de neutro. E aqui, como eu aterrei o neutro aqui, eu vou extrair aqui as minhas funções combinadas de TNC e TNCS. Então, parte da minha instalação, eu posso retirar o neutro e a proteção desse barramento aqui, que aí esse barramento está me dando a configuração TNC. Esse barramento aqui me dá a configuração TNS, que está alimentando essa tomada aqui que vocês podem observar, onde eu não tenho aqui as funções de neutro combinadas, não tenho. Então, eu tenho aqui a função de PE vindo para cá e aqui a função de neutro. Se eu quero alimentar uma parte dessa instalação elétrica com TNC, basta eu extrair aqui, levar o condutor de terra, esse condutor aqui, que eu vou chamar de PEN. Aí ele vai para a minha instalação elétrica, né? E o meu condutor de fase vai alimentar a tomada ou iluminação. Então, dessa forma, eu tenho aqui um exemplo prático, bem prático, de um esquema de aterramento TNCS. A configuração do esquema TNC mais o esquema TNS. Se vocês observarem aqui, olha, quando vocês observam aqui, olha, aqui eu tenho o TNS e aqui nesse trecho eu tenho um TNC, porque daqui eu posso extrair o PEN e levar para as tomadas, por exemplo. Aí eu tenho o meu esquema conjugado, TNCS. Bom, pessoal, para concluir, eu tenho que colocar para vocês as bibliografias que foram utilizadas, Ademaro Cotrim e NBR 5410. Essa aula é a continuidade da aula 146, então a gente fecha com a aula 147. Um abraço a todos e espero que vocês tenham entendimento dos esquemas de aterramento vistos na aula 146 e 147. Um abraço a todos.